Essa mesa, ela está com o desafio, como é que esse arranjo complexo de atores rebate uma gestão escolar efetivamente orientada para a aprendizagem dos estudantes. Como o Ricardo já apresentou, é fazer uma conversa, ela tem um tema, ela tem uma orientação para a gente fazer uma discussão, a ideia é que seja bem participativa. A escola é uma instituição importante na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas sozinha ela tem um alcance limitado. Isso é fato. Todas as ações desenvolvidas pela gestão e pela escola têm que estar voltados para a melhoria dos resultados, para o direito de aprendizagem e de forma integrada, com a participação da comunidade, sempre mobilizando e integrando. A gente imagina que porque nós somos bem intencionados na hora de formular a política, todo mundo que está responsável por implementar essa política vai falar, que bacana, eu vou junto com você. A gente imagina que a política educacional formulada não vai encontrar nenhum tipo de resistência, sabotagem, desvio, interpretação equivocada, acréscimo. A gente precisaria repensar quem é esse gestor escolar e considerar que ele é uma liderança educativa. A autonomia está subordinada ao cumprimento da função social da escola. Cada sujeito, o professor, o coordenador pedagógico, o diretor, é implementador de política educacional. As metas foram efetivamente definidas pela Secretaria de Educação de uma forma, usando uma metodologia única e azar da escola que, naquele ano em que foram feitos os cálculos, tinha alcançado um patamar talvez excepcional. Daí para frente, coitado dessa escola. Tem sempre que bater uma meta. As metas, de alguma forma, têm que ter a opção de empregar uma metodologia de formulação que envolve a própria escola. A escola tem que se enxergar naquela meta. Isso me faz lembrar de uma teoria sobre implementação de políticas públicas que se chama implementação reversa. Você tenta fazer a coisa no caminho inverso. O que é que você quer que o professor faça efetivamente, diferente do que está fazendo hoje? Então, você começa a especificar essas mudanças e aí você pergunta, bom, então o que o diretor precisa fazer para que o professor haja dessa maneira? E assim, sucessivamente, indo de trás para frente. Se a gente não consegue olhar para o universal da política e para o focalizado da política, nós não fazemos política educacional de qualidade. É disso que você está falando quando você diz, a secretaria pensa uma política de caráter universal, mas tem que considerar as especificidades das suas escolas. Na formulação, do mesmo jeito que a gente exige que o professor olhe para cada menino que está em cada estágio de desenvolvimento, o gestor do sistema tem que olhar para cada escola que está em cada estágio de desenvolvimento. Dentro desse contexto, uma das coisas que a gente mais observa é que acompanhamento e monitoramento ele é essencial para assegurar resultados eficazes dentro da educação. Como é que é o tensionamento entre parâmetros e protocolos, que obviamente, do ponto de vista da autonomia, protocolos em geral geram democratização, você garante mínimos para todo mundo, mas essa tensão, e a gente não precisa ficar só no MEC, quando bate para a Secretaria Estadual, quando bate para a Secretaria Municipal, ela é vital. Sempre a gente cai no como. Tá, eu tenho que ajudar a escola a entender os seus resultados. Como? Então, a necessidade de uma metodologia que padronize para gerar qualidade, a equidade entre o atendimento do supervisor escolar. Eu acho que transitar da noção de arte de ensinar, arte de educar, que é bonita, eu acho bonita, mas transitar para a noção de profissional de educação significa, sim, encarar os protocolos não como um controle malvado do meu trabalho. O protocolo não está para me violentar. O protocolo está para me dar segurança nos procedimentos básicos da minha profissão. Que estratégias um sistema de gestão educacional para resultados de aprendizagem pode se valer para conseguir a motivação e o comprometimento dos atores da escola? Uma série de fatores que estão fora de controle da escola, que interferem nos resultados. Então, por exemplo, a gente ouve isso o tempo todo, a condição socioeconômica dos alunos. Então, se você tem Teach for the Test, você tem algum tipo de gaming acontecendo, ou seja, você
só os melhores alunos fazem as provas, ou o professor está ensinando para a prova, né? Você está distorcendo a sua medida de prestação de contas para a sociedade. Precisa de mecanismos eficientes de pressão e voz à comunidade, né? Então aqui, como que a comunidade ela consegue alterar processos dentro da escola e decisões dentro da escola, ou seja, quais são os mecanismos de voz, né? Ou seja, como que a comunidade participa das decisões da escola. A questão é como é que a gente avança na motivação, né? Imagina que você tem que trabalhar em dois lados. Um lado, esse da sociedade valorizar o que você está fazendo. E outro, aumentar aquilo que os psicólogos chamam de autoeficácia. Quer dizer, eu dar àquela pessoa, eu dar ao professor todas as condições para que ele possa desempenhar bem a função que ele está desempenhando. Eu acredito muito que o contágio, ou seja, essa coisa da motivação intrínseca, ela é um pouco contagiante. Então, pensar em ambientes, em formas, em políticas que você consiga colocar essas experiências de professores reconhecidamente bem motivados, e a gente tem que aprender a medir isso, até para identificar essas experiências, e como a gente pode aproximar esses caras dos cursos de formação, dos professores iniciantes, ou seja, como que a gente pode fazer com que eles contaminem, digamos assim, e contagiem os outros. O tema que a gente vai tratar é metas, né? Metas para a educação. Ganhamos ou perdemos instituindo uma política de metas para orientar a melhora de qualidade. Estabelecer que você ter estratégia, você trabalhar com diagnóstico, estratégia, planejamento, metas, monitoramento permanente era algo extremamente importante para você poder dar um salto na gestão pública como um todo. A meta apenas como um simples farol. Ela é um farol importante porque a gente costuma dizer que em gestão, e quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É importante, por isso, esse processo de pactuação permanente e de monitoramento permanente para você saber como você está avançando e corrigir. Nós acreditamos muito em ter indicadores e ter isso como ferramenta de gestão, e não apenas de gestão de governo como um todo, mas apenas de gestão do dia a dia da escola, porque isso desdobrado pode ser utilizado como ferramenta pedagógica para ter um olhar mais específico para as carências dos estudantes dentro de sala de aula. Trabalhar com meta ajuda? Tem ajudado, atrapalhado os antagonistas, mas tem trazido um rigor técnico. Você falar em meta hoje é você quantificar, mensurar um desejo. O desejo de que aquele menino, aquela menina aprenda. Como que eu consigo transformar isso num objetivo tangível? Para mim, hoje, olhando a escola, olhando os meus colegas professores dentro da escola, olhando para a sala de professores, onde eles se reúnem, se organizam, qual é o maior legado do IDEB? É a mobilização pelo direito de aprender. Muitos de vocês falaram sobre o fato de que a meta ela não é só um farol, né? Ela tem que mobilizar e a gente tem que pensar em rota. Simplesmente um indicador e você ter apresentações bonitas e ter um sistema bonito que mostra o resultado da escola sozinho não resolve o problema. Você tem que chegar junto da escola e trabalhar isso no dia a dia da escola. Tem dois conceitos no universo da avaliação, que são avaliação formativa e avaliação de processo, que é uma ferramenta de professor. Como que você pega aquela criança, como que você faz gestão de aprendizagem daquela criança para que seja garantida a aprendizagem dela no processo. Então, acho que a gente pode avançar em indicadores do ponto de vista individual, na medida que a gente amplia a cobertura das avaliações dos indicadores para os alunos, envolver a comunidade e a família na ação. Quanto que vocês já olharam alguma coisa sobre você estar piorando ou melhorando as desigualdades? A gente passou a acreditar em uma coisa que a gente defende muito na rede, que eu prefiro ter todas as nossas escolas com nota 4 do que ter algumas com nota 6 para achar bonito de dizer, tem um grupo de escolas com nota 6 e escolas com nota 2. Então conseguimos juntar algo que é a filosofia como uma meta geral, que acho que isso é importante, de redução da desigualdade associada a dar resultado. Aí a gente começa no Brasil a ter um olhar mais Finlândia do processo e menos Coreia do processo. Então, por exemplo, como que a gente poderia pensar em valor agregado e não nível de proficiência? Por exemplo, é fácil trabalhar com os Tadeus da vida. Eu tenho 10 Tadeu na minha escola e tenho 20 Lúcia Couto, que era péssima em matemática.
Quando eu consigo que esses alunos, maus alunos, crescem, é valor agregado maior do que o que eu consigo com o Tadeu. Isso eu posso jogar o meu indicador para cima? Quando você olha o contexto. O IDEB precisa olhar o contexto. É esse problema que eu acho que a gente tem enfrentado. Nós não olhamos o contexto. Nesse contexto, a minha escola subiu. Quando a minha escola subiu, ela ganha uma nova luz. E ela ganha uma movimentação na comunidade. Uma procura pelaquela escola, porque ela não está uma escola deteriorada. Quando eu agrego novos sujeitos nessa escola, ela pode pressionar esse construto coletivo. Não dá para dizer que quando você vai na área de educação e fala em gestão para resultado, é algo que as pessoas, tudo bem, gestão para resultado, que nem se fala de formação de professores. Não, é uma coisa que, em muitos contextos, é uma novidade, é algo que tem que ser ensinado, mostrado, enfim. A gestão escolar traz resultado, mesmo num contexto tão desfavorável quanto o nosso, porque a educação é um fenômeno social também. Então é muito mais difícil. As fragilidades sociais, elas entram para dentro da escola. Uma coisa que a gente tem conversado bastante, o Brasil tem dificuldade de jogar para frente os consensos, operar consenso. A gente tem que operar consenso rapidamente no Brasil. A gente vai virar especialista em consensuar já o consensuado. A gente teve aqui um debate do mais alto nível, construtivo, respeitando esses olhares e a gente somando esses olhares para fazer aquilo que é a coisa mais importante do Brasil hoje, que é educar as nossas crianças e jovens.